Às vezes sair do aluguel parece um desafio muito difícil e quase impossível na maioria dos casos, mas eu vou te provar aqui que não é, ensinando como fazer o financiamento da sua primeira casa, atualizado com todos os detalhes que você precisa saber para poder financiar a sua casa e sair do aluguel. Muito prazer, eu sou o Kevin, engenheiro civil e pós-graduado em estruturas e fundações e também fundador da Casa Engenharia e Arquitetura junto com a Caroline Lima. Assiste até o final que lá vai ter a dica de ouro que vai te ajudar a ter o seu financiamento com uma entrada ainda mais reduzida, porque você vai estar conseguindo utilizar antes de fazer nada, antes de colocar nenhum tijolo na sua obra, você vai conseguir receber uma porcentagem da Caixa. A maior dificuldade que a gente vê os clientes que chegam aqui no escritório e acham que não vai ser possível construir sua casa própria, vem quando eles veem o valor de entrada na sua simulação. Então eles vão lá, pedem para algum correspondente da Caixa fazer a simulação para eles, e aí o valor de entrada fica a partir de 60 mil, 60, 70, 80, dependendo do valor do imóvel que você vai construir, da sua renda, essa entrada pode ficar um pouquinho salgada. Mas eu vou te mostrar que tem como esse valor ser diminuído, na verdade. Porque esse valor de entrada não é um valor que você precisa ir lá e pagar para a Caixa, para eles poderem liberar o seu dinheiro. Não. Esse valor, eles subentendem que vai ser utilizado na sua obra. Ou seja, esse valor pode ser diluído ao longo de todo o período da construção. Então você vai utilizando ele juntamente com a verba que a Caixa vai liberando para poder ter um valor total do imóvel. Mas vamos começar do começo. A Caixa tem duas modalidades de financiamento, o SBPE e o Minha Casa Minha Vida, que é bem conhecido pelo pessoal. As duas modalidades trabalham basicamente igual, mas com valores diferentes e o recurso vem de locais diferentes do banco. O SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, ou seja, é aquele dinheiro que o pessoal deposita e deixa em poupanças, deixa emprestado para o banco, e aí o banco vai tirar desses recursos para emprestar para quem quer construir. Já o Minha Casa Minha Vida utiliza dos recursos do FGTS, ou seja, ele é um recurso maior e que tem mais facilidade para poder ser utilizado. Então você pode inclusive usar o seu FGTS para poder estar fazendo a entrada da sua casa, do seu terreno. Aí você vai me perguntar: mas Kevin, vale mais a pena eu comprar uma casa pronta, não vale a pena construir, é muita dor de cabeça. Mas não é verdade. A construção, ela economiza muito. Pensa comigo, se você for construir uma casa para vender, que também você pode utilizar os recursos da Caixa, você iria vender a sua casa pelo valor que ela custou? Eu acredito que não, você vai sempre vender buscando um lucro. Então, quando você constrói a sua casa, esse lucro que você pagaria na compra de um imóvel novo, você basicamente tem ele como um desconto. Então você consegue construir uma casa melhor e ainda mais consegue escolher os seus acabamentos, os revestimentos, o seu projeto, a disposição e o layout da sua casa. Então tudo isso é definido aqui. A gente consegue fazer um projeto personalizado para você. Então, voltando a falar sobre a entrada, aquele valor, ele é um valor simbólico que a Caixa subentende que você vai estar utilizando na sua obra, mas você não precisa ir lá e entregar esse dinheiro lá na mão do gerente do banco ou depositar esse dinheiro na sua conta do banco. Não, esse dinheiro a Caixa realmente vai entender que você vai estar utilizando ele durante a obra para complementar o valor que a Caixa está te liberando. Na maioria dos casos, a gente consegue redução nessa entrada. Por quê? Porque a gente vai estar sempre trabalhando com o seu valor financiado, liberado pela Caixa, mais o que você tem de recurso próprio. O que não dá para fugir é ficar com a entrada zero. Isso é bem difícil, porque você precisa pelo menos pagar os 20% do valor do lote, porque a Caixa vai financiar 80% e os outros 20% vai ficar de sua responsabilidade. E também você precisa pagar documentações iniciais, que você vai ter como custo. Vai ser custos de cartório, custos na própria assinatura desse financiamento na Caixa e também custos com o projeto para você fazer a casa do jeito que você sempre sonhou. Outra dúvida que sempre me perguntam: mas Kevin, a minha casa vai ficar igualzinha a do meu vizinho. Eu vou ter que fazer aquela casa padrão que eu entro, é a sala, aí a sala de jantar, a cozinha, aí do lado tem 2 quartos com um banheirinho no meio. Não, essa não é verdade. Hoje, a Caixa possibilita você fazer o programa do Minha Casa Minha Vida com um projeto do jeito que você sonhar, do jeito que você quiser. Então a gente consegue trabalhar o layout da sua casa, consegue trabalhar volumetrias. A gente fez já vários projetos aqui no escritório, você pode estar acompanhando, vai estar passando algumas imagens. E a gente fez, você pode ver que nenhum é igual ao outro. Todos são diferentes para atender as demandas de cada cliente. Alguns clientes preferem uma suíte, outros preferem ter 3 quartos, outros preferem ter 3 quartos e sendo um suíte. Então a gente vai sempre trabalhar com o que você tem de recurso próprio, mais o seu fundo de garantia, o seu FGTS, somado com o valor que a Caixa vai estar liberando para você.
Aí, em cima desse valor, a gente vai estar trabalhando a metragem da sua casa, porque a gente vai pegar esse valor, subtrair o valor que você vai estar pagando no seu lote, se você estiver fazendo aquisição de terreno e construção, e aí depois disso, o valor que sobrar realmente para construção, a gente vai fazer um cálculo aqui, de acordo com o que você vai desejar, de acabamento, de detalhes, se você vai fazer laje, se não vai, se vai fazer forro de gesso, se você vai fazer um acabamento interno em gesso ou em massa fina, se você vai estar utilizando porcelanato de primeira ou de segunda, se você vai estar utilizando talvez o piso cerâmico retificado, tudo isso vai interferir. O tipo de bancada que você vai estar utilizando, louças e metais, também como esquadrias. As esquadrias podem custar bastante no custo final da sua obra e às vezes você nem sabe disso. Então, se você utilizar modelos mais simples, como o famoso blindex, né, que é o vidro temperado, pode dar uma economizada, mas você não vai ter a mesma sofisticação e também resistência e acabamento de uma esquadrinha em alumínio, por exemplo. Mas qual salário eu preciso ter para conseguir um financiamento de terreno e construção? Olha, hoje na Caixa não tem um valor mínimo, mas eu aconselho a gente trabalhar a partir da faixa 3. A renda que você precisa ter pode ser somada, pode ser você com seu cônjuge, pode ser você com um irmão, com um pai, com um amigo até você pode fazer um financiamento da Caixa. Ela não tem exigência de você ter um casamento, por exemplo. Muita gente pensa, só se eu for casado no papel para eu conseguir juntar renda? Não. Você pode juntar renda mesmo sem ser casado, tá? Então isso é bem legal e vai facilitar o seu financiamento. Então a partir de R$ 4.400, você já entra no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, onde você vai estar financiando até R$ 350 mil no valor da casa mais terreno. Eu aconselho isso porque no faixa 1 e 2 você vai estar trabalhando apenas com imóveis de 190 mil. E isso é muito complicado, porque hoje a gente tem terrenos a partir de 100 mil reais. Eu não sei na sua região, mas por aqui a gente vê essa realidade. Então, com 90 mil é muito pouco para a gente poder estar fazendo a sua construção. A não ser se você queira apenas um quarto e uma área social pequena, depois uma futura ampliação. A partir de 4.400 até R$ 8 mil, você se enquadra no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida e a Caixa vai estar te financiando até R$ 350 mil. Na verdade, 80% disso, que é R$ 280 mil. O restante, ela subentende que você tem como entrada, igual eu tinha falado. Mas lembra que a gente consegue trabalhar uma entrada reduzida e você está fazendo uma casa dentro do que você realmente tem. Agora, se você ganha a partir de R$ 8 mil, você vai se enquadrar no SBPE, que é a outra modalidade que eu falei, que também financia terreno e construção e é bem legal e vai financiar imóveis até R$ 1,5 milhão. Isso é bem legal porque você consegue fazer casas alto padrão com isso. Muita gente utiliza ele, inclusive, para fazer casas para vender. Então faz casas alto padrão, com um investimento pequeno, então você não descapitaliza, você tem um dinheiro para investir, mas você não precisa descapitalizar, você vai utilizar o dinheiro do banco para fazer sua construção. Só que algumas regras mudaram a partir do final do ano passado e a Caixa está financiando apenas 70% nesses casos. Você consegue financiar 80% do valor do lote, mas da construção só 70%, a não ser que você venha fazer o modelo de aquisição de construção em terreno próprio. Aí nessa modalidade para casas maiores, fica bem legal, porque você consegue financiar até 100% da sua construção, porque a Caixa vai entender e vai entrar o seu lote como a sua entrada. Então, se o valor do seu lote for igual a 30% do valor total da sua casa, somando terreno mais a construção, então o seu terreno entra inteiro como valor de entrada, e aí você vai ter o financiamento de 100% da construção pela Caixa. Isso é bem legal, facilita bastante a construção. Você basicamente não vai precisar tirar dinheiro do bolso para fazer sua casa. Isso já responde à próxima pergunta que todo mundo me faz. A Caixa financia obras maiores? Sim, ela financia. Até R$ 1,5 milhão você consegue financiar pelo SBPE. E é bem legal. Quantos metros quadrados dá para fazer pelo Minha Casa Minha Vida? Isso vai depender. Você pode, inclusive, incluir os muros da sua casa, o portão. Se for um terreno que ele é acidentado, ele não é um terreno plano, você pode colocar os muros de arrimo na sua construção. Então, tudo isso pode ser financiado pela Caixa. A gente só vai discriminar esses itens para que a Caixa saiba qual é o valor que vai ser pago para cada etapa dessa, e isso pode estar incluso. Então, quanto mais itens você fizer que estiver fora do metro quadrado da sua casa, vai deixar a sua casa menor, a não ser que você tenha mais recursos para poder estar mantendo a sua casa na metragem que você escolheu. Mas, para não ficar sem o número, a gente fala que uma casa hoje varia de
50 até 80 metros quadrados a gente consegue fazer no Minha Casa Minha Vida. Isso, claro, no faixa 3, igual eu tinha comentado anteriormente. E para você entregar com muro, portão, tudo bonitinho também fica legal. Mas vai depender muito de quanto você pagou no seu lote, quanto dinheiro próprio que você tem, qual o recurso próprio que você tem, qual o seu saldo da FGTS, tudo isso interfere. Mas uma casa de, sei lá, 70 metros quadrados é boa, cabe bastante coisa? Será que vai caber tudo que eu preciso? Sim, é bem legal, ela é uma casa bem bacana e tem um diferencial, que a gente já faz um projeto pensando na sua futura ampliação. Então, quando a gente chega com esses projetos aqui no escritório, a gente já faz também o projeto de ampliação futura. Então, a gente já pensa na onde vai ser colocado, por exemplo, o terceiro quarto, onde vai ser a área de lazer, né, a área gourmet que todo mundo quer, talvez uma piscina, como vai ser a cobertura dessa garagem, como que a gente vai fazer a cobertura dessa garagem, porque muitas vezes a gente não coloca a cobertura junto no processo, porque a cobertura depois da garagem é relativamente barato perto dos cômodos da casa. Então, é uma metragem grande que você consegue fazer com um valor até reduzido perto do valor da casa. Nossa, mas não vale a pena. Eu já fiz a conta, eu tô pagando 2 vezes a minha casa. Tá, só que você tem que entender o seguinte, esse valor total que você está fazendo a soma agora, hoje, na verdade, ele é diluído em 35 anos. A Caixa financia até 35 anos a sua construção. Aí, o que você tem que pôr na ponta do lápis? O valor da sua parcela. Hoje, uma parcela está rodando de R$ 1.400 a R$ 1.800, mais ou menos, no Minha Casa Minha Vida. Quanto você paga no seu aluguel hoje? Será que não vale a pena um pouquinho a mais? Ou, às vezes, você já paga isso no seu aluguel para você estar morando na sua casa própria. E tem mais, a sua casa, depois de pronta, ela já vale mais do que o valor que ela foi construída. Então você tem que saber que ela valoriza ao passar do tempo. Você vai estar com a sua casa própria e também com o imóvel que está valorizando. Então a sua casa daqui 35 anos também está valendo 2, 3 vezes mais ou até mais, porque o imóvel valoriza. O melhor investimento é em imóvel, porque você tem ali uma segurança. É algo que sempre valorizou e vai continuar sempre valorizando. Então, para finalizar, eu vou te explicar o passo a passo que você precisa fazer brevemente para poder conseguir o seu financiamento. O primeiro passo é conseguir fazer a sua simulação. Você pode fazer pelo site da Caixa, que eu vou estar deixando aqui na descrição. Depois que você fez sua simulação e gostou dela, e estudou, analisou ela certinho, a gente vai estar fazendo a pré-aprovação. Para isso você vai precisar de um correspondente da Caixa ou ir na própria agência. A Caixa vai te pedir comprovante de renda, que vai ser o seu OLERI, algum entre os 3 últimos meses, tanto de você quanto da pessoa que vai estar entrando com você, se você estiver fazendo financiamento com mais pessoas. Os documentos pessoais comuns, como RG, CPF, um comprovante de residência atual, e se você for casado, também vai estar te pedindo uma certidão de casamento. Muitas vezes a Caixa consegue aprovar o seu valor também com movimentação bancária, mas isso é um pouco mais difícil e vai de correspondente para correspondente. E também, por exemplo, se você já tem uma conta na Caixa, se é ela que você movimenta, eu já vi sendo aprovado, mas também já vi eles não aceitando. Você vai ter então 160 dias para estar fazendo todo o processo até a assinatura do contrato na Caixa. Aí, se você não é CLT, não tem um OLERI, você também pode comprovar com a sua declaração de imposto de renda anual, que também é válido. Feito isso, você está pré-aprovado pela Caixa e já pode dar início. Qual é o próximo passo? O próximo passo é buscar o seu lote se você estiver fazendo aquisição de terreno e construção. Se você estiver fazendo a aquisição de construção em terreno próprio, aí você já vai poder pular para a fase de projeto, que é a fase 3. Mas a segunda fase, para quando você está fazendo a aquisição de terreno e construção, é procurar o seu lote, que a Caixa vai pagar esse lote também. Então você vai procurar o lote ideal para você, no valor ideal, na metragem. Você vai poder já fazer um contrato de compra e venda, um compromisso de compra e venda com o vendedor do lote. E eu aconselho você colocar pelo menos 4 meses nesse contrato para ele poder estar recebendo a outra parte, que é a parte da Caixa, porque a Caixa só vai pagar depois que a assinatura for feita lá na agência, você levar esse contrato para o cartório para ele poder estar sendo registrado e poder estar fazendo a averbação do lote do seu contrato. Aí esse contrato voltando para a Caixa, aí sim a Caixa, depois de uns 3, 4 dias, vai estar liberando o valor na conta do vendedor do terreno. Então esse processo pode estar levando aí de 45 até 70 dias. Vai depender também da aprovação do projeto, porque você só consegue dar entrada na Caixa e assinar o seu contrato quando você fizer o passo 3, que é o que eu vou explicar agora, que é o seu projeto. Então você vai ter que procurar um engenheiro, um arquiteto, para poder estar fazendo o seu projeto, executando ele, emitindo a RT, aprovando ele na prefeitura da sua cidade. E aí, depois dessa prefeitura ter aprovado e feito o alvará de construção, aí sim você leva toda essa documentação com o projeto aprovado, o seu alvará, lá para a Caixa,
e aí você vai fazer a assinatura do seu contrato. Daí em diante é só alegria, porque aí não tem mais perigo de você não conseguir o seu financiamento, já está assinado e o seu recurso já está separado pela Caixa. Então você inicia aí sua obra. A Caixa, ela trabalha com um sistema de reembolso, então você vai construir e aí você vai com o seu engenheiro e arquiteto fotografar a obra, mandar mensalmente essa planilha da obra fotografada para a Caixa e aí ela vai te liberando valores correspondentes com o que você fez. Então tudo isso precisa ser bem pensado. A parte da Caixa, você precisa procurar um profissional de confiança para que faça direitinho. Aqui no escritório a gente faz esse serviço, se você não conhece quem faça, pode entrar em contato com a gente. Apenas com essas medições feitas mensalmente, que o seu próprio engenheiro ou arquiteto pode estar fazendo, a Caixa vai liberando esses valores para você. A Caixa vai mandar o engenheiro deles apenas no marco de 30% e 85% da obra. Aí sim vem o engenheiro da Caixa para poder estar avaliando o seu imóvel para ver se está tudo sendo feito corretamente. Nas outras etapas, o seu próprio engenheiro ou arquiteto pode estar fazendo essas medições e enviando para a Caixa que o dinheiro vai ser liberado. Feito isso, a Caixa não libera os últimos 5%, porque ele só é liberado depois que você tem o habite. Então já se prepara, porque o finalzinho da obra, esses 5% finais, precisam ser feitos com recurso próprio, porque a Caixa não vai te pagar ele enquanto você não tiver toda a documentação da sua casa regularizada e com o habite na mão, tá? Então você precisa ter essa documentação, aí sim a Caixa vai te pagar os últimos 5% do seu financiamento. Mas pronto, aí você já vai estar morando na sua casa e poder estar desfrutando do seu lar do jeito que você sempre sonhou, como você queria, com todos os detalhes, pintado, com o acabamento que você escolheu, com as louças que você escolheu, com o espaço pensado na sua utilização, com o layout pensado em como você vive, como você precisa, quais são as suas necessidades. Ó, essas dicas são de ouro. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita também, deixa o like, isso ajuda bastante no engajamento para a gente poder estar crescendo o nosso canal e levando essa informação para mais gente que precisa saber disso e acha que não dá, que tem que viver de aluguel pro resto da vida. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então já compartilhe para quem quer construir também. Eu vou estar deixando aqui então as nossas redes sociais para você poder estar seguindo e acompanhando o nosso serviço. Tem muitos projetos bacanas que você pode olhar lá, se inspirar. E a gente faz também dicas de obra, tendências, dicas de decoração de interiores. Eu garanto que se você gosta desse mundo, você não vai se arrepender. Bom, e a dica de ouro, você conseguir pedir, quando você fizer o seu financiamento, você fala que você quer as custas cartorárias ou custas com documentação, que você consegue pedir até 5% do valor do seu financiamento, destinar a esses valores, que é os documentos que você gasta na assinatura da Caixa, com o projeto e também com o cartório. Isso não significa que você não vai ter esses gastos, você precisa ter o dinheiro para pagar esses projetos. Porém, antes de você assentar o seu primeiro tijolo, antes de você mexer na sua obra, você assinou o seu contrato na Caixa, levou para o cartório e devolveu ele depois registrado para a Caixa, eles já te liberam esse valor. Então eles te reembolsam por essas custas que você teve. E aí o que você pode fazer? Pegar esse valor e reinvestir na sua construção. Então isso facilita muito quando você não tem tanto recurso próprio para poder estar fazendo a sua casa. Isso ajuda demais e é uma dica de ouro que eu deixei aqui para o final. Muito obrigado de assistir até aqui. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui para você clicar e assistir, que eu garanto que você vai gostar também dessas dicas. Segue o nosso canal, fiquem com Deus, valeu, falou!